Abençoados, abençoados, estamos de volta aí, tenham todos aí uma tarde abençoada aí. Você que está me vendo a primeira vez, ouça esse vídeo até o final, tá? Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. Descobri que todos iremos para o inferno. Ateu, crente, desigrejado, budista, espíritas, todos, homens e animais, iremos todos para o inferno. É uma revelação bombástica, né? Que também, novamente, vai de contra aí com toda a teologia aí evangélica protestante. Amém? Vocês que já me seguem aí, eu peço vocês já imediatamente aí que vai taca o dedinho no like aí, amém? Para que o YouTube veja que vocês estão gostando dos meus vídeos e o próprio algoritmo do YouTube compartilha para mais pessoas, amém? Então, dá essa força aí, amém? E agradeço a vocês que têm se inscrito aí e continuem se inscrevendo. Ajuda o irmão André a chegar aí a meta de 1000 inscritos aí. Vamos lá. Abençoados. Quantos têm medo do inferno? Do tal inferno? No sistema evangélico, os irmãos evangélicos, todos têm medo desse tal inferno. O inferno na mão dos pastores, né, virou ali um negócio. Para prender as pessoas na igreja, usa o inferno. Se tem inferno, logicamente, tem um morador do inferno chamado Diabo, Satanás. Usa uma palavra aqui, né? Inferno de chamas de fogo, sem sabedoria alguma. Vem escrito e já interpretam segundo as suas maneiras, né? Mas o que é essa chama de fogo, né? O que a Bíblia diz a respeito disso? O que é isso? Então vamos entrar aqui nesse estudo para a gente poder entender um pouquinho sobre o que é inferno, né? O que é chama de fogo, o que é Hades, o que é Sheol, né? Do latim infernus. Vamos entender um pouco aqui o significado dessas palavras, né? Para que a gente possamos ter um entendimento sábio, adulto, lógico e racional, para não sermos levados aí com todos os ventos de doutrina. Eu já falei para vocês, o irmão André tem um canal aqui que é novo, tem 5 anos, mas o irmão André é da graça desde o tempo que não existia internet. O irmão André, irmão Neilson Cardoso, irmão André Pimentel, irmão aí Mário Santana e outros irmãos aí, irmã Arlete de Oliveira, que está comigo aí, me segue aí a esses tempos todos. Todos nós somos de um tempo em que não havia internet. Somos de um tempo em que era fita cassete. Somos de um tempo em que nós tínhamos que ir para a rua panfletar, dar panfleto. Minha língua às vezes enrola com essas palavras meio FL, essas coisas assim. Mas a gente tinha que ir para a rua, anunciar a graça de Deus no mano a mano. Amém? Então somos pessoas desse tempo. E a experiência que o irmão André tem, de 25 anos em graça, eu tenho 25 anos em graça, a experiência que eu tenho é de ver pessoas chegando, cheio do Espírito, como diz, né, os evangélicos, cheio do Espírito Santo, e daqui a pouco começar a se desviar da graça para outros caminhos, e daqui a pouco some. Daqui a pouco some. Perde totalmente a sabedoria da graça.
porque entra em outros caminhos. E eu já tenho experiência para ver isso. Entendeu? Isso já aconteceu com muitas pessoas e continua acontecendo. Porque as pessoas, elas não conseguem se basear no evangelho que o Cristo deu para Paulo de Tarso. Tem que se entender. É o que o pastor evangélico faz, é que alguns desigrejados faz. Entende? É isso aí. É isso aí. Eu vi aí um rapaz falar que é um cristão ateu. Cristão ateu. Né? É complicado. Cristão ateu, ou ateu é cristão. Cristão quem serve Cristo. Para servir Cristo, você tem que seguir a graça de Deus, o entendimento da graça de Deus. Amém? Então vamos ver lá o que Jesus disse, registrado por Mateus, em Mateus 18, 8, 9. Ele começa dizendo: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, serem lançado no fogo eterno. Então, essa passagem aqui, um abençoado entrou aí para conversar comigo e disse que, não, Jesus está falando lá, que vai ser lançado no fogo eterno. Se você tropeçar com a sua mão ou com o seu pé, melhor arrancar. Ou significa, se você cometer algum ato errado, roubar, né, matar, é melhor arrancar a sua mão, que foi o instrumento desse ato errado, né, para entrar na vida, do que ser lançado no fogo eterno, ser lançado no inferno. Foi isso que o irmão falou. Então, abençoado, o contexto, a gente tem que ver o contexto da palavra. O que o contexto aqui está dizendo? Vamos continuar aqui. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, a mesma coisa, arranca e lança fora de ti. Melhor entrares na vida com um só olho do que, tendo os dois, ser lançados no inferno de fogo. Aqui, fogo eterno. Aqui embaixo, Jesus já usou inferno de fogo. Qual é o contexto da palavra? O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava usando de comparação na sua humilha o Ben Hinnom, que significa o vale dos filhos de Hino. Jesus estava mostrando aos judeus que é melhor ser justo do que ser lançado no inferno de fogo, uma referência ao vale do Hino. Porque naquelas épocas, as pessoas que eram contra o governo de Jerusalém, ser contra o governo de Jerusalém era ser contra os sacerdotes, o sumo sacerdote que mandava, né? Então aqueles que eram contra o sumo sacerdote e os sacerdotes, né, eram considerados, né, transgressores da lei. E esses eram, o que acontecia? Eram mortos a pedrada em praça pública e seus corpos eram jogados lá no Vale do Hino. Porque eram pessoas que eram consideradas transgressoras. Transgressoras, na linguagem judaica, significa pecadoras. Eram as pessoas que impuras, segundo a visão judaica, tá? Eram pessoas que não poderiam ser enterradas na terra deles, porque a terra era santa. Então não poderia ser enterrado pessoas impuras, pessoas pecadoras, pessoas transgressoras, entende? Então eles eram jogados lá nesse vale Vale do Hino. O Vale do Hino era um local vulcânico. Era um local vulcânico que no passado era feito sacrifícios lá ao deus Moloque pelos povos
cananeus, os povos, esqueci o outro povo aí, Amonita, os povo Amonita, entende? E até que o rei Josias, rei de Jerusalém, Josias, acabou com aquele local de sacrifício e ali virou uma lixeira pública. Então todos que eram impuros eram jogados ali nessa lixeira pública. Todos que eram considerados pecadores eram jogados ali na lixeira pública. Está entendendo? Então, Jesus usou isso como uma referência à sua humilha. Ele não está afirmando aqui que as pessoas vão ser lançadas no inferno. Então, essa pessoa é um irmão evangélico, disse para mim que Jesus está dizendo que as pessoas que cometem erros, pessoas pecadoras, vão ser levadas para o inferno. Não é isso que Jesus está falando. Tem que ver o contexto da palavra. O contexto aqui, Jesus está falando que as pessoas que agirem mal, que rouba, então é melhor cortar sua mão, né? Que tropeça ou faça mal para alguma pessoa, melhor cortar o seu pé, e, né, que usa seus olhos para coisas más, entende? Porque ele fala aqui, se os teus olhos te faz tropeçar, se os teus olhos te faz levar a caminhos escusos, a caminhos, né, do vale da sombra da morte, que eu sempre uso essa referência, é melhor arrancar eles do que você tropeçar e pecar contra a lei da época deles e ser levado lá, jogado lá, né, ao vale de Hino. Isso é o que Jesus estava falando aqui. Tem que saber entender o contexto da palavra. Não podemos usar palavras isoladas e afirmar, né, a coisa, segundo a nossa mente, com palavras isoladas. Temos que ver o que significa um contexto. As pessoas desse contexto, que era contra o governo do Sinédrio, pessoas que transgrediam a lei, eram apedrejados e jogados no Geino. Vale, Hino. Hino é o dono do local. Por isso que fala filhos de Hino. Então, a partir dessa palavra, surge a teoria evangélica de um local geográfico de fogo eterno chamado do inferno. Agora, inferno no latim, tem infernos, tem supermos, tem externos, tem internos. Infernos significa embaixo. Embaixo. E a referência aqui, como é embaixo do mundo dos mortos, Hades, do grego, também tem o significado de lugar dos mortos. Sheol, no hebraico, que significa sepultura, seja, também é um local, né? É um lugar dos mortos. Amém? Só que esses mortos aqui não são mortos que estão lá gritando, igual aparece aí na internet, foi gravado, pessoas gritando no inferno. Mentira, mentira. Esses mortos são corpos mortos. Corpos mortos não gritam, não sentem dor, né? Corpos de carne morta, pessoas mortas. Que é levado o quê? Para a sepultura. Quando você morre, o seu corpo físico é levado para a sepultura. E o seu espírito, que diz Eclesiastes, retorna para Deus. Amém? Retorna para Deus. Eu fiz estudo anterior, foi polêmico, muitas pessoas não entenderam, né? Quem é terreno é terreno. Vai para a sepultura e fica na sepultura. Quem é espiritual, corpo vai para a sepultura e o espírito retorna para a pátria, que é a nossa pátria no céu. Entende? Então, esses aqui são os significados de infernos, do latim, que é infernos, significa embaixo, lugar dos mortos. No Hades, Hades, né? No grego é Hades. E todas essas palavras veio do hebraico Sheol.
Sheol, que significa sepultura. Jesus disse, Mateus 24:15, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É mais uma palavra que os pastores usam para dizer para as pessoas: vocês estão em pecado, se vocês não se consertarem, se vocês não virem à igreja, vocês estão faltando muito às reuniões da igreja. Se consertem, porque naquele grande dia serão levados para o inferno e vão ranger de dentes. Mas você já viu o espírito ranger de dentes? Uma que, se o espírito for lançado no fogo, não vai sentir dor, né? A carne é morta. A carne é morta. Ela não pode ranger de dentes, né? Então isso aqui é uma figura de linguagem. Não existe nenhum lugar geográfico onde as almas irão arder no fogo eterno. Até porque a alma, embora muitos não acreditam, a alma faz parte do corpo. Se o corpo morre, a alma morre junto. O espírito, que é o nosso eu verdadeiro, esse retorna para Deus. Então não existe nenhum lugar aonde as pessoas irão, um inferno geográfico, que vão estar lá sentindo dores. Então os evangélicos têm medo disso. Esse contexto ser lançado a sorte com os hipócritas, ali haverá ranger de dentes, lançado a sorte do mundo. Amém? Sem o conhecimento de Deus. Amém? E sem sabedoria, no dia da tribulação, porque viria a tribulação naqueles dias, então a pessoa sem sabedoria iria ser lançada à sorte. Amém? Ia ser lançada à sorte. Os desobedientes, que não ouviram a instrução de Jesus, a cidade vai ser invadida, fujam das cidades. Esses que não ouviram iriam sofrer, iria ser lançado à sorte. Esse é o contexto. Esse é o contexto da palavra. Então eu vejo muitas pessoas pegar essas palavras isoladas e querer usar isso para amedrontar o povo de Deus a um inferno geográfico. Agora vamos ver dentro da palavra, a Bíblia confirmando que Sheol é sepultura. Eu falei que Sheol é sepultura, não é? Então vamos ver aqui dentro da palavra, numa Bíblia King James, porque a Bíblia King James, ela traduz, né, palavras hebraicas com português. Então vamos ver Isaías 5, 13 e 14. Vamos ver o que diz aqui. Portanto, o meu povo será levado cativo ao exílio, por falta de sabedoria. Os seus nobres passarão fome e a multidão se secará de sede. Estava passando um período de guerra, cativeiro, e ao diz através de Isaías, por esse motivo, o Sheol, a sepultura, já está mostrando que Sheol é sepultura. A tradução aqui mostra, por esse motivo, o Sheol, a sepultura, aumentou o seu apetite e escancarar a tua boca. Está confirmando aqui que Sheol é sepultura. E essas pessoas iriam para a sepultura por causa desse cativeiro. Porque iria passar fome, iriam apanhar, entendeu? Viu a palavra que diz Sheol? Ela está mostrando aqui claramente que é sepultura. Ela foi traduzida aqui corretamente. Amém? Nunca teve em hebraico a ideia de lugar de suplício para os mortos.
Nunca teve essa ideia no hebraico bíblico. Não estou falando dos judeus de hoje. Que os judeus de hoje acham até que o diabo trabalha junto com Deus. Né? Quando a pessoa faz alguma coisa de errado, Deus vira para o diabo, vai lá, diabo. Perturba aquela pessoa lá. Eu vi isso da boca de um judeu moderno aí. Estou falando dos judeus bíblicos. Lá no hebraico bíblico, os judeus bíblicos não tinham essa ideia de suplício para os mortos. Isso é uma interpretação errada do sistema religioso. Amém? Isso veio de uma péssima teologia católica que se esparramou nas igrejas luteranas, anglicanas, batista, wesleyana e todas as outras por aí. Todas as anas por aí. Amém? Vejamos aqui mais uma palavra que confirma que inferno é sepultura. 1 Samuel 2,6. O Senhor é quem tira a vida e a dá. Faz descer ao Seol a sepultura, novamente traduzido, Seol para sepultura. E da morte resgata. O Senhor é quem tira e dá a vida. Ah, não é o diabo, não? Não, é o Senhor que tira e dá a vida. Faz descer ao Seol a sepultura e da morte resgata. Amém? Então, abençoado, estou mostrando livros com a tradução da Bíblia King James, né? Mostrando que está traduzido, o Seol está traduzido para sepultura. É porque isto aqui representa na ideia, né, cultural judaica, né, que sepultura era Seol. A palavra Seol, para o hebraico bíblico, é sepultura. E foi traduzida aí para o Hades, lugar dos mortos, para o inferno, no latim, lugar dos mortos, e veio essa ideia, né? Porque os gregos eram muito filósofos, a própria palavra mostra, né? Que eles eram muito filósofos, então os filósofos, o que eles fazem? Usa de suas interpretações, das suas ideias, dos seus achismos, e veio essa ideia de que, né, as pessoas iriam vivas para o inferno, né, e ficavam lá, né, sentindo dores, rangendo de dente. Por isso essas palavras foram usadas da boca ali de Jesus e de muitos. Porque não só judeus ouviam eles, como prosélitos são gentios convertidos, muitas vezes latinos, romanos, na época eram romanos e gregos. Então eram usadas essas figuras de linguagem, né, para amedrontar eles, porque estavam no tempo da lei. No tempo da lei, para que foi dada a lei? Para domínio da carne. Domínio da carne. Então tinha que ter essas palavras duras para que as pessoas vivessem no medo, para que andassem na retidão. Amém? Mas Cristo veio para o quê? Resgatarmos da lei. Cristo veio para quê? Revogar a lei, para que as pessoas vivessem em espírito, né? E por isso que a palavra fala que onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Hoje você vive em espírito. Você não precisa mais viver no medo. Você não precisa mais de palavrinhas que te amedrontam para que você possa andar na retidão. Hoje a retidão é andar em espírito. Amém? Acreditando nas coisas do Espírito. Acreditando nas palavras do Cristo. Então, há uma diferença do tempo da lei para o tempo da graça. Há uma diferença também das pessoas que pregavam a lei, das pessoas que pregam a graça. A grande diferença. A diferença de que quem prega o sistema religioso evangélico e de quem prega a graça, essa diferença sempre vai ter. Mas nós, adultos, com a mente, né, lógica e racional, nós temos que saber fazer essa separação. Temos que saber fazer essa separação.
E aqui estamos aqui, no livro de Jonas, também traduzido, né? Vamos lá ver mais uma vez sobre o Seol. Jonas 2:6. E disse: em meu desespero chamei a Yahweh, e ele me respondeu. Do ventre do Seol, do ventre da sepultura, da morte gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Jonatas aqui está contando um relato, em figura de linguagem, de quando ele estava na boca do grande peixe, que o engoliu. Então, quando ele estava na boca do peixe, ele disse que a boca do peixe seria o Seol para a vida dele, seria a sepultura dele, seria a morte para ele. Então ele gritou por Deus, né? Gritou por Yahweh, né? E tu, Senhor, ouviste o meu clamor. E ao Deus foi e livrou ele da boca do peixe, levando eles lá para Nínive. Então, novamente, a palavra traduzida por Seol. O inferno do português vem do latim infernos, debaixo, lugar dos mortos, dos corpos mortos. A mesma tradução para o grego Hades. Todas essas traduções vêm do hebraico Seol, sepultura. Então, toda a carne humana e animal vão para a sepultura, com exceção daqueles que vão ser cremados. Esse vídeo aqui, já estou vendo já que o YouTube vai bloquear. Porque já falei palavras aqui que não poderia falar. Mas se eu não falo, os irmãos não entendem. Igual o vídeo que eu fiz anterior, a vida após a morte. Eu tentei não falar certas palavras, porque para que o YouTube não travasse, e muitas pessoas ficam ligando para mim porque não entenderam. Tem essas restrições no YouTube. Tem certas coisas que a gente não pode falar. Esse vídeo aqui, eu já falei coisa demais aqui. Então, todos vão para a sepultura, com exceção daqueles que vão ser cremados. Fora disso, toda hora eu bato no microfone aqui, a gravação vai sair com barulho aí. Fora disso, fora de ser cremado, e todos iremos para o inferno. Se inferno é sepultura, todos iremos para a sepultura. Ou não, ou algum vai virar santo e vai criar asinha e vai sair voando. Não, todos nós vamos ser levados para a sepultura quando esse corpo de carne já não resistir mais de viver nesse mundo. Amém? O corpo vai para a sepultura e o espírito retorna para Deus. Amém? É isso aí o entendimento, abençoados. Então, o texto aqui, revelação bombástica, é para chamar atenção. Descobri que todos iremos para o inferno. É para chamar atenção, porque inferno é sepultura. Seol, infernos, Hades, significa sepultura. E todos nós, quando morremos, iremos para onde? Sepultura. Então, todos iremos para o inferno. Amém? Não existe esse inferno do diabinho lá com chifrinho, um garfinho na mão e um caldeirão, chamas de fogo. Esses chamas de fogos aqui, Jesus usou uma referência do geíno, para que as pessoas andassem em retidão. O que eu disse para vocês? Eles estavam no tempo da lei, e o povo da lei precisava de palavras grossas, agressivas, para que eles andassem em retidão. Hoje, nós da graça não precisamos mais dessas palavras rígidas. Você lembra quando você era pequeno? Você fazia bagunça e sua mãe falava que se você fizesse bagunça, o bicho papão ia sair debaixo da cama e ia puxar sua perna?
Eram palavras rígidas, para fazer você ficar quietinho, para fazer você obedecer, né? É o bicho papão debaixo da cama, é a mula sem cabeça no guarda-roupa, é o velho do saco lá na rua que ia te botar num saco para fazer sabão. São palavras rígidas que os papai e mamãe usavam para as crianças andassem em retidão, para as crianças obedecessem, para as crianças não fizessem bagunça na casa dos outros. Amém? Então, é a mesma coisa no tempo da lei. Eram usadas palavras rígidas para que o povo andasse em retidão. Mas onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade ou glória. Na graça de Deus, há o Espírito do Senhor habitando em mim e habitando em todos vocês que estão me ouvindo. Então, se há o Espírito do Senhor, há liberdade. E se você que está me ouvindo tem medo de inferno, tem medo de diabo, tem medo de perda de salvação, amém? É porque você ainda não está na liberdade. Então venha para a graça, eu te convido, venha para a graça você também. Venha seguir o canal do irmão André, se inscreva aí, aperte o sininho de notificação para não perder nenhum estudo. Já tá com seu dedinho no like aí, dá um like aí para mostrar ao YouTube que você gostou desse vídeo. E venha estudar a graça de Deus conosco. Tem vídeos aí no meu canal aí, à vontade, de diversos temas que você pode estar se estudando e pode estar aí gratuitamente. Não é nada cobrado aqui. Até para se inscrever é gratuito, leva apenas 2 minutos. Amém? Tudo aqui é gratuito, meus amados. É tudo aqui para o bem de vocês, para que vocês possam ter o conhecimento, ter uma visão adulta, clara e racional da palavra de Deus. Amém? É isso aí. Se inscreva no meu canal aqui, ó. Canal MDCG André Palhares. Aperta o sininho de notificação. Taca o dedinho no like. Você que também que está na live aí, taca o dedinho no like para ajudar o crescimento do canal. Se inscreva, que se não é inscrito, convide mais pessoas para se inscrever. Amém? Compartilhe esses vídeos à vontade nas suas redes sociais. Amém? Tamo junto aí. Muito obrigado. Graça eterna.